Você sabe que meio ambiente é um dos temas mais cobrados no Enem, não sabe? Então é claro que você tem que saber tudo sobre esse assunto. E aí, estrategista, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje nós vamos conversar sobre desmatamento, desertificação, hotspot e várias conexões que vão te ajudar muito na hora de fazer a prova. Se você quer arrasar em Geografia no Enem, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho e vamos que vamos! Como vocês sabem, eu também sou vestibulanda estrategista. Todo esse conteúdo que eu vou trazer hoje foi a professora Priscila Lima e o professor Saulo que me contaram. E eles disseram que para você arrasar nas questões de meio ambiente, você deve dominar alguns conceitos. Então, vamos começar por eles. Quando falamos de meio ambiente e Brasil, precisamos entender o que são áreas de preservação permanente e unidades de conservação. O Brasil tem um Código Florestal que traz um conjunto de leis para a proteção de florestas e da vegetação nativa. E dentro dele que temos esse conceito de área de preservação permanente, APP. Na prática, a APP define qual região não pode ser desmatada. Aqui entram regiões como mata ciliar, aquela mata na beira dos rios, áreas de nascente e regiões de encosta. Olha só essa questão do Enem sobre isso. Agora é o momento que você pausa o vídeo e dá uma lida na questão que eu vou pegar a resolução do professor Saulo. Então, a atitude humana que vai contra a preservação do solo é o desmatamento, porque em área de encosta o terreno é íngreme e a facilidade de deslizamento é maior. E a outra classificação são chamadas unidades de preservação, que podem ser de proteção integral, ou seja, não pode ter intervenção humana, ou pode ser de uso sustentável, onde é permitida a intervenção do homem com cuidados para interferir menos o possível na região. Outro conceito importante é hotspot de biodiversidade. Esse aqui é famoso, né? Mas o que significa? Primeiro, que tem hotspot do vulcão e tem hotspot da biodiversidade, então já toma cuidado com essa pegadinha, tá? Tá, mas o que é esse hotspot? Hotspot de biodiversidade é um ponto de devastação intensa que se encaixa em alguns parâmetros pré-estabelecidos. Que, na prática, é assim, ó. Para uma área que sofre desmatamento ser considerada um hotspot, ela deve ter uma alta quantidade de espécies endêmicas e pelo menos 75% de área devastada. Agora foi, né? No Brasil temos dois hotspots, o Cerrado e a Mata Atlântica. Vamos falar um pouco desses dois biomas. Uma importância do Cerrado é que ele é o elo de ligação de vários biomas brasileiros, a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica. E o que significa isso? Desmatar o Cerrado afeta indiretamente todos esses biomas. Tenso, né? E já quando a gente fala de Mata Atlântica, estamos falando do bioma do litoral brasileiro, que foi a primeira região a ser colonizada no Brasil. E por isso é o bioma mais desmatado do país. Ai, Sofia, mas é desmatamento na Amazônia. Ó, a Amazônia está sim sofrendo muito com desmatamento, mas não é considerado um hotspot porque não tem 75% de área desmatada, beleza? Não vai cair nessa pegadinha. Olha só essa questão sobre hotspots. Esse é o momento que você pausa o vídeo, lê a questão, enquanto eu pego a resolução que o professor Saulo me enviou. Você viu que a questão fala sobre cerrado como hotspot? Então, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a expansão da fronteira agrícola, porque o cerrado tem como foco principal a expansão da soja. Mas um conceito importantíssimo são os chamados corredores ecológicos. O que é um corredor ecológico? É uma ligação entre zonas protegidas e áreas com biodiversidade importante. Na prática é o quê? Um fluxo improvisado pelo homem para reparar danos de desmatamento e urbanização. Então, se você tem uma rodovia enorme construída no meio da floresta, você prejudica o fluxo gênico das espécies de animais e plantas da floresta. O corredor ecológico vai mitigar esse efeito. Mitigar? O que é isso, Sof? Mitigação é outro conceito importante quando estudamos meio ambiente. E o que é? É quando o ser humano toma atitudes para aliviar os danos causados à natureza. A gente ouve muito sobre mitigação quando estamos falando de construções grandes ou grandes consequências da ação humana. Quer ver um exemplo? Olha essa questão. Esse é o momento que você vai pausar o vídeo, olhar a questão e eu volto com a resolução do professor Saulo. Você viu que ela está falando de um caso que a região precisa de um corredor ecológico? Qual seria esse corredor? Criação de diques de contenção em regiões costeiras. Outro conceito interessante para trazer no contexto do Brasil em meio ambiente são os chamados rios voadores. O que são eles? São cursos de água na atmosfera, ou seja, massas de ar carregadas de vapor de água. E tá, o que tem eles? Os rios voadores determinam um regime de chuvas na região centro-sul do Brasil devido ao fluxo de massa de ar, ou seja, desmatar a Amazônia vai fazer o centro-sul ficar mais seco. Bora ver como cai? Olha essa questão da Enem. Quando você olha no mapa, você vê que tem uma faixa de deserto. E por que no centro-sul não é um deserto? Especificamente por causa da umidade da floresta amazônica. Tá entendendo o problemão que é desmatar a Amazônia? Pois é, e a treta continua. Falando de atualidades, a briga internacional pela Amazônia não é de hoje, mas ela sofreu uma boa intensificação no último ano. E o que tá rolando? Muitos países investem na Amazônia por recursos e pela importância ecológica da floresta
floresta em âmbito mundial. E a pressão sobre o Brasil é: se você não cuidar da Amazônia, eu vou tirar meu dinheiro daí. Treta, bicho! Porque a cultura do desmatamento no Brasil não é de hoje, é histórica. A colonização começou com o desmatamento do pau-brasil, meu filho. Entendeu que a confusão é boa, né? Olha só como eu nem abordou essa questão. Agora você pausa o vídeo, dá uma lida nela, enquanto eu pego a resolução para você. Quando o texto proíbe a aquisição de terras devolutas, ele tá aumentando a concentração de terras fundiárias, entendeu? E olha, tem uns rolês fake news falando por aí Que, se desmatar a Amazônia, a floresta vai virar deserto. Cara, calma lá. O desmatamento afeta sim o regime de água na região, prejudica sim a fertilidade do solo e a capacidade do bioma de manter a sua fauna e flora, mas também não vai virar um deserto, né? E o desmatamento na Amazônia e em geral já gera um efeito em cadeia. Quando você tira a vegetação de local, você prejudica a absorção de água do solo e aumenta o escoamento superficial. Tá aí um termo que o Enem ama, né? Sempre que você pensar em desmatamento, lembre da relação dele com a água. Olha só essa questão. Eu sei que você já deu pause, né? Vamos lá. Qual é a influência da urbanização, então? O aumento do escoamento superficial. Fechou? Aliás, falando em água, você sabe o que é um deserto? Deserto, por definição, é uma região árida com pluviosidade anual abaixo de 100 milímetros, ou seja, seco pra dedéu. Mas calma, a Amazônia não vai sofrer desertificação, ou seja, se tornar um deserto. E falando nisso, eu tenho uma dica pra você. Vamos ver a diferença entre desertificação e desertização? Desertização é o processo natural de criação de desertos, enquanto a desertificação é a intensificação da desertização por atitudes humanas. A gente deixa de falar de um processo que pode durar milhões de anos e passa a falar de criar um deserto em 100 anos. Sentiu a diferença, né? E essa desertificação está relacionada com o regime de infiltração de água no solo, ou seja, percolação. Viu esse termo bonito? Anota ele. Quando você desmata e efetua uma agricultura predatória, você deixa o solo desprotegido e ainda colabora na compactação desse solo. Isso diminui a infiltração de água no solo, deixando ele mais seco. Mais uma questão? Vamos lá. Dá aquela pausa e a gente vai ver junto. O texto fala de perda progressiva da biodiversidade, ou seja, desertificação. Agora, tem uma coisa rolando já na região sul, que a galera tá chamando de deserto. Mas o que tá rolando lá é arenização. O que é isso? Arenização é a formação de areais, bancos de areia, pelo empobrecimento do solo. O Rio Grande do Sul não tá virando um deserto. Para ser deserto tem que ser árido. E a arenização ocorre em regiões úmidas, capiche? Meu Deus, quanto conceito! Então calma lá, vamos retomar. Desertização é o processo natural, já a desertificação é a intensificação pela ação do homem. E arenização é a formação de bancos de areias em regiões úmidas. Os dois hotspots do Brasil, Cerrado e Amazônia. APP e Unidade de Conservação no Brasil, check. Isso tudo pode cair no Enem, Sof? Sim, tudinho. E agora que você já pegou grandes conceitos de meio ambiente no Enem, corre na descrição do vídeo que eu disponibilizei uma lista de questões sobre o tema para você arrasar na prova. E aí, estrategista, anotou todas as dicas? Os conceitos e as conexões que fizemos hoje? Claro que sim, né? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!